Fala, Master. Tá chegando aquela provinha de análise combinatória e você quer saber o básico do conteúdo para tirar 10. Galera, vocês estão no canal certo, nos sigam nas redes sociais, se inscrevam aqui no Mastermática e não se esquece, deixa o teu joinha nesse vídeo. Vem comigo. Galera, aqui é uma aula introdutória à análise combinatória. Nós vamos ver os principais tópicos, mas em que perspectiva? Para que você consiga fixar exemplos, para que você consiga fixar situações em que você vai usar estes principais tópicos da análise combinatória. Eu falo para os meus alunos que considero mais importante você entender a situação do que você ficar preocupado em memorizar a própria fórmula. Então vamos lá. Primeiro tópico, princípio fundamental da contagem, o famoso PFC. Em que contexto o princípio fundamental da contagem é utilizado? Quando você tem um fato dividido em várias etapas e quer saber de quantas maneiras esse fato pode acontecer. Para isso, basta multiplicar o número de possibilidades de cada etapa. Eu costumo passar para os meus alunos duas situações do PFC. A mais simples e direta, como essa situação. Imagine que você vai fazer uma viagem a negócios, uma viagem curta, e coloca na sua mala apenas 3 sapatos, 4 calças e 5 blusas. De quantas maneiras você pode fazer o seu look, você pode se vestir? No caso aqui, eu utilizei um aluno, Arthur. De quantas maneiras Arthur poderia se vestir? Galera, esse fato é dividido em quantas etapas? 3. Por quê? Ele tem que colocar um sapato, uma calça e uma blusa. Para você determinar de quantas maneiras um fato dividido em 3 etapas pode acontecer, basta multiplicar o número de possibilidades de cada uma dessa etapa. Então veja, estão aqui as 3 etapas, ele pode colocar 3 sapatos, 4 calças e 5 blusas. Multiplicando essas etapas, a quantidade de possibilidades de cada etapa, 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 5, 60. Existem 60 maneiras dele se vestir. Esse é o exemplo clássico do princípio fundamental da contagem. Professor, outra situação, aqui ela vem um pouquinho maquiada, que você precisa de um pouco de atenção. Imagina a situação, existem 10 seleções disputando um torneio. E qual é a pergunta? Quantos pódios distintos podem ocorrer? Pódios entre primeiro, segundo e terceiro colocado. Veja que, ao contrário da questão anterior, já não foi dito de maneira simples e objetiva a quantidade de possibilidades de cada etapa. Não. Falou-se 10 seleções, você quer um pódio com 3 colocados. Quantos pódios distintos podem acontecer? O que é que você precisa entender? Se o pódio vai ter 3 colocados, você vai ter 3 etapas. Vai ter uma seleção que vai ficar em primeiro, uma seleção que vai ficar em segundo e uma seleção que vai ficar em terceiro. Você identifica as 3 etapas. E aí você pergunta, massa, quantos pódios eu posso formar? Eu tenho um fato, formar um pódio dividido em 3 colocações, primeiro, segundo, terceiro. Para sabermos de quantas maneiras ele pode ocorrer, novamente, basta multiplicar o número de possibilidades de cada etapa. Se 10 seleções estão no torneio, quaisquer uma das 10 podem ser a primeira colocada. Uma será. Restarão 9 para ser a segunda. Uma será a segunda, restando 8 para ser a terceira. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720 possibilidades. Portanto, existem 720 pódios distintos. E aqui eu coloco uma observação sobre o fatorial, né? Essa operação antecedendo aí a permutação simples, que a gente utiliza muito em análise combinatória. 5 fatorial é o produto do 5 até 1, que dá 120. 4 fatorial é o produto do 4 até 1, que dá 24. 3 fatorial é o produto do 3 até 1, 2 fatorial, 2 vezes 1, 1 fatorial é 1 e consideramos 0 fatorial como sendo 1. Essa operação é importante para que você entenda os próximos tópicos. Permutação simples. Professor, qual é o exemplo? Qual é a situação para a permutação simples? Já entendi situações clássicas para o PFC. Vamos lá. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra perdão? Perceba, perdão tem 5 letras e todas, tem 6 letras e todas distintas, não há repetição. A gente vai perceber que quando você está de fato está diante de uma palavra
com letras distintas. Se essa palavra tem N letras distintas, você vai conseguir formar N fatorial anagramas. Daí vem a fórmula da permutação simples. E é simples porque os elementos são distintos. Agora a gente vai entender por que essa situação. Isso é uma aplicação do princípio fundamental da contagem. Professor, o que são anagramas? Não lembro. Anagrama é qualquer grupo com as letras de uma palavra que você pode formar, com sentido ou não. Se perdão tem 6 letras, você está diante de um fato dividido em 6 etapas, porque quando você for formar esses anagramas, você vai precisar colocar uma letrinha para cada uma das 6 etapas. Então veja, tá aqui as 6 etapas, que são as 6 letras que formam o nome. Quando você pega o P, o E, o R, o D, o A e o O, você vai poder colocar quantas dessas letras aqui na primeira etapa, na primeira opção de letra? Quaisquer uma das 6. Vamos dizer que fique o P. Restarão 5 letras para a segunda etapa. O E, o R, o D, o A e o O. Digamos que fique o E, restarão 4 letras para a terceira etapa. Digamos que fique o R, restarão 3 letras para a quarta etapa. Digamos que fique o D, restarão 2 letras para a quinta etapa. Se ficar o A, restará apenas uma letra para a sexta etapa. É por isso que a quantidade de letras influencia diretamente no resultado. Como assim, professor? Se você tem N letras, você vai ter N fatorial anagramas. Se você tem 8 letras, 8 fatorial anagramas. 9 letras, 9 fatorial anagramas. Desde que as letras sejam distintas. Então, essa é a sacada. Permutação simples para letras distintas. Nesse caso de anagramas, se você tem N letras, a permutação simples vai ser N fatorial. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Sim, esse produto, né? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Agora, olha a situação. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra perdão, de modo que as letras P, E e R permaneçam juntas? Essa é uma situação clássica de análise combinatória. Se você vai considerar o P, o E e o R sempre juntas, coloca eles num bloco só e considera que isso aqui é apenas uma letra. Já com o feedback da questão anterior, se você olhar com calma, o que é que você vai concluir aqui? Poxa, então, se eu considero esse bloco só como sendo uma letra, eu vou ter 1, 2, 3, 4 letras. Já entendi o modelo. Se eu tenho 4 letras distintas e quero formar anagramas, eu vou ter 4 fatorial. Aqui eu ainda detalhei. Se você considerar o bloco só, PR, como sendo uma letra, você vai ter 4. 1, 2, 3, 4. Na primeira etapa, você tem 4 opções de letras para colocar. Na segunda, se ficar o bloco inteiro aqui, você vai ter 3. Se na segunda etapa você colocar o D, na terceira você só vai ter 2 letras. Se ficar o A, na quarta e última você só vai ter uma letra, formando 4 fatorial. 24 possibilidades. Só que o detalhe ele está aqui. Veja. Imagine que a primeira letra seja a própria palavra perdão. Você organize as letras de maneira que você forme perdão. O que é que eu preciso que você entenda? Onde quer que esse bloco P, E, R apareça, essas letras, o P, o E e o R, vão se permutar entre elas mesmas. Veja, você pode ter um PER ou um PRE. Você pode ter um EPR ou um ERP. Você pode ter um RPE ou um REP. Um bloco PER, ele vai sozinho gerar 6 anagramas distintos, porque as letras permanecerão juntas, PR, mas elas se permutam entre si de 6 maneiras. Então, qual é a ideia? A gente sabe que eles vão formar 24 anagramas, mas em cada um dos 24 anagramas, o P, o E e o R vão se permutar de 6 formas. Então, de quantas maneiras esse P, E e R se permutam? Ora, 3 letras se permutam de quantas maneiras? Você já está aplicando permutação simples. Pn é n fatorial. 3 letras vão se permutar de 3 fatoriais maneiras. 6 permutações. Portanto, qual o total de anagramas em que o P, o E e o R aparecerão sempre juntos? Fazendo de maneira direta, pessoal. Considerando um bloco só, você vai ter uma permutação de 4 termos, mas onde quer que o P, o E e o R apareçam, eles vão se permutar de 3 maneiras. Você vai ter uma permutação
de 4 termos multiplicada por uma permutação de 3 termos. Então, 24 vezes 6, que dá 144 anagramas. E você vê toda a lógica da matemática. Os 24 anagramas formados com o P, o E e o R sempre juntos, cada um deles vão dar origem a 6, que são as permutações entre o próprio P, E e E. E para encerrar essa parte de permutação simples, se eu perguntasse quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra perdão, de modo que as letras P, E e R permaneçam separadas. Aí eu preciso também que você entenda esse exemplo. O total de anagramas que a gente calculou na letra A, ele é a soma dos anagramas em que o P, o E e o R está junto, mais os anagramas em que o P, o E e o R está separado. Nós já vimos que eles estão juntos de 720 maneiras. Que o total de anagramas, desculpe, é 720. E nós vimos que eles estão juntos em 144 anagramas. Bem, enquanto eles estão separados, é o que está faltando, não é? Para 720, quando você resolve essa equação, a quantidade de anagramas em que eles estão separados é 720 menos 144, que dá 576. Se liga nessa construção de pensamento. Esse modelo é importante. Professor, permutação com repetição, nosso terceiro tópico. Qual é o exemplo? Simples. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra banana? Como o próprio nome do tópico já diz, aqui você vai ter elementos repetidos. Professor, e qual é a ideia? A fórmula vai ser essa. Permutação de n termos com repetições de A, B e C vai ser n fatorial sobre A fatorial vezes B fatorial vezes C fatorial. A quantidade de termos repetidas você vai colocar aqui, ó, se multiplicando. Agora vamos entender por quê? Imagina aqui, tá aqui a palavra banana. Olha para esse A. Eu marquei aqui, ó. Você pode ter um A vermelho, um A azul e um A verde. Se você fixar as demais letras e permutar apenas as letrinhas A, que eu coloquei aqui, vermelho, azul e verde, mudando a posição dessas letras, ó, eu trouxe o azul para cá, o vermelho ficou no meio, o verde continuou lá na ponta. Você vai ter a mesma palavra, você vai ter o mesmo anagrama. Então você vai estar mudando as letras, você vai estar permutando as letras iguais, mas não estará formando novos anagramas, porque as letras são iguais. Então qual é a sacada? Você precisa compensar os anagramas formados pelas letras repetidas, porque serão os mesmos anagramas. Então, se você tem aqui 3 elementos A e os 3 são iguais, esses 3 elementos, essas 3 letras A, elas vão se permutar de quantas maneiras? 3 fatorial. Só que em cada uma delas você vai formar os mesmos anagramas, porque você vai estar permutando as mesmas letras. É por isso que você divide por essa quantidade fatorial para compensar os anagramas iguais gerados pela permutação de letras iguais. Você vai ter aqui 3 letrinhas A permutando-se entre si, elas vão gerar anagramas diferentes. Então você precisa compensar esses anagramas iguais, justamente pela quantidade de letras repetidas. Exemplo, então, aqui, fazendo o cálculo, ó, banana você vai ter 6 letras, o A se repete 3, o N se repete 2, aqui o Bzinho só aparece uma vez, jogando na fórmula 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial. Você pode andar do 6 fatorial aqui, ó, até o 3 fatorial, para cortar com 3 fatorial de baixo. 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 4 é 120, dividido por 2, 60. Então, cuidado, tá? Nessa permutação com repetição. Professor, chegando próximo do fim, permutação circular. 5 amigos sentam-se em uma mesa circular. De quantas maneiras eles podem se acomodar? Pessoal, aqui qual é a sacada? A sacada da permutação circular é você entender que a primeira pessoa vai escolher um local. A partir daí, as outras pessoas, se mudarem de direção, se mudarem de assento, se mudarem de cadeira, vai depender do contexto da questão, formarão ciclos, anagramas circulares diferentes. A gente precisa entender que eles não estão em linha reta. Se você
faz um ciclo e simplesmente gira o ciclo no sentido horário ou anti-horário, você vai ter o mesmo grupo circular. Para você formar um grupo circular diferente, você precisa que os elementos mudem de posição, não apenas que eles rotacionem, mantendo a mesma situação cíclica. Então, qual é a estratégia? Nesse caso específico, de 5 amigos, o primeiro escolhe o lugar e a partir daí você vai permutar os outros 4. Porque cada situação em que um dos outros 4 muda de lugar, você vai ter um grupo circular diferente. Então, a fórmula da permutação circular de n termos é n menos 1 fatorial. Você tira o primeiro, que é o que escolhe o lugar, e os outros, para cada permutação dentre eles, você forma um grupo circular diferente. Nesse exemplo, a permutação circular de 5 vai ser 5 menos 1 fatorial. 4 fatorial, que é 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. E aí a gente encerra essa aula teórica, esse recorte teórico, só enfatizando situações clássicas para que você lembre desses modelos. Essa aqui é a sua base para lembrar das aplicações desses tópicos. Com arranjo e combinação. Arranjo e combinação são ferramentas que a matemática nos deu para determinar quantos grupos pequenos nós conseguimos formar a partir de um grupo grande. Essa é a maneira mais didática que eu passo para os meus alunos. Professor, e o exemplo? Lembrem-se desses exemplos que eu vou passar para você. Imagine que 10 amigos vão à praia e querem formar duplas para jogar uma partida de vôlei. Geralmente, quando eu estou em sala de aula, eu pergunto quantas duplas serão formadas. Sempre tem algum aluno que responde 5, mas não são 5. Imagine que você seja um destes 10. Você sai do grupo, restam 9. Só você pode formar uma dupla com cada um dos 9 que restou. Só você forma 9 duplas. Então não é só dividir por 2. A matemática traz mecanismos para que a gente chegue nessa resposta. Agora a gente tem que entender o seguinte: arranjo e combinação são as ferramentas. Vão determinar quantos grupos pequenos eu formo a partir de um grupo grande. Só que no arranjo, a ordem dos elementos importa. Os mesmos elementos, mudando de ordem, formarão novos grupos. Na combinação, isso não acontece. A ordem dos elementos não importa. Se você vai jogar vôlei, se é você e o seu amigo, a dupla, você o primeiro e seu amigo o segundo, ou se é o seu amigo o primeiro e você o segundo, isso não importa. A dupla será a mesma. Nesse caso, nós teríamos uma combinação de 10 em 2. Está aqui, ó. Combinação de 10 em 2. 10 fatorial sobre 2 fatorial que multiplica 10 menos 2 fatorial. A forma da combinação é essa. N seria o grupo grande e P o pequeno. Combinação de N em P, N fatorial sobre P fatorial que multiplica N menos P fatorial. E já a forma do arranjo não tem um P fatorial aqui. N fatorial sobre N menos P fatorial. E um detalhe, né? Em algumas questões mais objetivas, faz uma diferença. Se você olhar a fórmula, da combinação, a fórmula do arranjo está aqui, ó, dentro dela. Daí a gente pode falar que a combinação é o arranjo com o P fatorial lá embaixo. Então, quantas duplas os 10 amigos conseguem formar? Poxa, quantos pares eu consigo formar a partir de uma galera de 10 amigos? Sem a ordem importar, combinação de 10 em 2. 10 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 10 menos 2 fatorial. Esse 10 menos 2 dá 8. E aí eu vou caminhar com 10 fatorial de cima até 8, para cortar 8 de cima com 8 de baixo. 10 vezes 9 é 90. 90 dividido por 2 fatorial, que é 2, é 45. Professor, mas e em que situação eu usaria arranjo? Se esses mesmos 10 amigos fossem, após a partida de vôlei, fossem para casa de um deles e conversassem, poxa, quantos grupos de presidente e vice-presidente nós conseguiríamos formar entre nós para concorrer à eleição que vai ter na nossa turma? Olha a diferença. Na primeira situação, eles se perguntaram quantas duplas para jogar vôlei nós podemos formar entre nós 10. Agora é quantas chapas de presidente e vice nós podemos formar entre nós. Na partida de vôlei, se o primeiro seria você e o segundo o seu amigo, ou o primeiro jogador o seu amigo e o segundo jogador você, a dupla seria a mesma. Agora, nessa situação de presidente e vice, você presidente e seu amigo vice é uma chapa.
Seu amigo presidente e você vice é outra. Perceba que a ordem dos mesmos elementos, se essa ordem for alterada, você vai formar grupos diferentes. Essa é a situação do arranjo. Se ligou? É isso que eu preciso que você entenda. Geralmente no arranjo você vai ter posições específicas, cargos específicos. É justamente esse especificar de cargos, especificar de posições, que vai fazer com que a ordem importe. Então você vai continuar tendo que determinar quantas duplas, quantos pares você forma a partir de uma galera de 10. Só que nesse caso, a ordem dos elementos, a ordem da dupla, forma grupos distintos. Você tem um arranjo de 10 em 2. Jogando na fórmula, 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial, tá aqui, ó, n fatorial sobre n menos p fatorial. Lembra, n é o grupo grande e p é o pequeno. Seria 10 fatorial vezes 8 fatorial. O 10 vai até o 8 fatorial para cortar o 8 fatorial de cima com o de baixo. 10 vezes 9 é 90. Aqui seria até um treino depois para vocês fazerem um arranjo de 10 em 4 e a combinação de 10 em 4. Mas todos os tópicos revisados. Princípio fundamental da contagem, permutação simples, permutação com repetição, permutação circular, arranjo e combinação. Fica ligado, nessa aula você tem que entender, fixar as situações específicas. Em breve nós vamos fazer questões do Enem. Fica ligado, tira 10 na provinha e comenta aqui. Valeu!